Ela fez parte da primeira geração de apresentadores do Show do Esporte, da premiada equipe de Luciano do Vale. Já esteve à frente de noticiários e programas especializados em futebol internacional, basquete, boxe, esportes náuticos. Participou de coberturas esportivas em Copas do Mundo, Olimpíadas. Já são mais aí de 35 anos de trajetória profissional como jornalista, apresentadora, repórter, locutora e advogada. Já atuou também em segmentos como variedades, saúde e cultura, nos diversos meios de comunicação. E atualmente é repórter e apresentadora da TV Câmara, na Câmara Municipal de São Paulo. Pode chegar, Elis Marina. Muito legal que você está aqui em mais um Pode Chegar com Silvia Vinhas, sempre trazendo para você um bom conteúdo, atualizando uma época bacana, trazendo atletas, personalidades, sempre segmentado nessa área do esporte. E para que isso continue, você já sabe, esse esquema aí do YouTube, você tem que se inscrever. Vai lá e se inscreve para participar cada vez mais do conteúdo. E hoje eu trouxe a Elis Marina, fiquei super feliz você ter aceito o convite. Muito obrigada, viu, Elis? Nossa, super prazer. Uma honra, na verdade, estar aqui no seu podcast, que eu tenho acompanhado, tem tido, enfim, muitos conteúdos interessantes, muita coisa polêmica também, mas isso é que é bom, né? O que você está achando dessa plataforma podcast? Porque as pessoas falam, ai, Silvia, agora todo mundo faz podcast. Pessoal, podcast é a forma de comunicação do momento. A gente tem que explicar isso. Por que podcast? É uma entrevista normal, é uma entrevista. Mas as pessoas podem assistir a hora que quiser, se for videocast, podem ouvir a hora que quiser, tem a informação o tempo todo. E você, como uma mulher de comunicação, o que você acha do podcast? Eu acho super interessante, eu acho que foi mais um mecanismo que se criou, né, para difundir a informação e para trazer também um pouco dos bastidores. Isso é que eu acho legal, porque os bastidores nem sempre as pessoas conhecem. Então isso é muito bacana. As pessoas gostam dos bastidores? Gostam, porque não é aquilo que elas veem na hora. Então, por exemplo, você é jornalista, eu sou jornalista, a gente está à frente de programas, a gente dá o nosso recado e tal, mas as pessoas querem saber como é que foi para chegar ali, para sair aquela notícia, para você falar do jeito que você falou, as dificuldades que você teve, tudo isso, né? Pronto, você já deu a pauta que eu quero hoje. Já deu a pauta que eu quero hoje. Por que eu trouxe a Elis Marina? Fiz questão. Porque eu estou contando uma história, né? Para quem me acompanha aqui já sabe que o Show do Esporte é o precursor, né, de um programa segmentado. Hoje existem vários canais de televisão, mas tínhamos o Show do Esporte, que era das 11 da manhã até as 10 da noite, que só falava de esporte. Foi realmente o primeiro. E primeiro foi com a Elis. A Elis é da primeira geração do Show do Esporte. Eu sempre digo que todos nós precisamos que alguém acredite no nosso potencial. O início de tudo, né? O início não adianta ter talento se ninguém acreditar em você. O que você acha? Olha, assim, é o que eu costumo dizer sempre que me perguntam sobre a minha participação no Show do Esporte, né? Quando eu entrei no Show do Esporte, era só o Elias Júnior e o Juarez Soares. Nem o Luciano estava ainda, porque ele ainda estava vinculado à Globo. Então, ele não podia aparecer. Ele comandava tudo, mas ele não podia aparecer. Então, era o Juarez que comandava o programa, o Elias Júnior fazia as reportagens. E o Luciano estava sempre olhando, estava sempre por perto e tal. E Isso ele foi viajava que ano, muito, né? Isso foi em 84, Tá. Foi quando eu entrei lá, né? Eu tinha 17 aninhos. 17 anos. E aí, assim, mas ele viajava muito e ele sempre... Ele era um visionário, né, Silvia? Porque ele ficava olhando o que acontecia lá fora, nas outras televisões, e queria trazer para cá, né? O esporte, primeiro, assim, um dia inteiro de esporte já era uma coisa que ninguém acreditava. Inédita. Especialmente porque só se falava em futebol. E ele falou, não, vamos falar de tudo aqui, né? E aí, assim, ele via muita mulher lá fora. E ele falou assim, não, eu quero uma mulher. Só que, assim, eu quero formar essa jornalista. E aí eu comecei lá, acreditem, atendendo o telefone, né? Nos palpites do telefone. Tinha, né? Sim, tinha uma bancada. Hoje, né, que você no celular... você conversa ou você está ao vivo em alguma coisa, tem um chat e tal. Uhum. Antes era com
o telefone. Eram as tinha telefonistas. As telefonistas. Então você podia ligar para lá, para concorrer, para falar o que você achava e ganhava prêmio. Dar né? palpite e tal. É. E eu fotografava bem no vídeo. Então, toda vez que se falava das telefonistas, o diretor de TV ia em mim. Então, eu comecei a ficar muito visada no programa. E aí, começaram a aparecer oportunidades, por exemplo, ficar num placar de basquete, quem era o cestinha do jogo, o Juarez Soares ficava no placar. Aí, pega uma menina lá pra fazer isso. E aí, falei assim, pega aquela ali que aparece sempre. Era eu, no caso. E eu fui, né? Porque aí você tem a escolha, né? Você pode falar, ai, não quero. Ou então você fala assim, não, eu vou. Eu fui. Eu já estava fazendo jornalismo na época. Você já estava Já estava na faculdade. E eu falei assim, não, quero ver como é que é e tal. E aí, lá nos bastidores, como a gente estava falando antes, eu conversando com o Juarez Soares, eu falei assim, olha, eu estou cursando jornalismo e tal. E aí, conversa vai, conversa vem. Já começaram a me dar mais oportunidades, mais coisas para fazer. E claro, eu não tive medo. Né? O medo paralisa a gente, né? Mas eu não tive medo. Mas não era a ousadia da juventude? Não sei te também dizer. Podia ser tímida. Com 17 anos também poderia ser tímida. Eu sempre fui comunicativa, mas assim, eu olhava para a câmera, assim, eu não imaginava que tinha o tanto de gente me assistindo. Para mim era como se tivesse uma pessoa só. E é isso que fazia com que eu não tivesse receio de falar, de me expressar. Né? E aí foi indo, aos pouquinhos. E o Luciano do Valle, que é a quem eu devo hoje a minha carreira, eu falo isso assim com a maior tranquilidade, porque se ele não tivesse me dado a primeira oportunidade, talvez eu não estivesse aqui. E é claro que você também tem que fazer por merecer. Sim. Mas assim, ele quis ter mulher na equipe, aproveitou que eu estava lá, que eu estava começando, que ele podia me formar como ele queria e tal, e foi me dando as oportunidades, foi me dando apresentação, foi me dando essas possibilidades. E dali para frente a gente sabe o que aconteceu. Muitas mulheres entraram, ainda bem, e estão fazendo muito sucesso, né? Quer dizer, ele foi um visionário na época em relação às mulheres. Mas a gente sabe que, independentemente disso, nesses 20, 30, 40 anos, nós estamos falando de quase 40 anos, foi uma jornada árdua e continua sendo. As mulheres ainda têm que provar mais do que os homens no lugar onde elas estão. Você sente isso nessa tua jornada? Sentiu ou não? Não, sinto ainda. Eu acho que é uma batalha diária, né? Por mais que a gente tenha galgado espaços, conquistado essa possibilidade, a gente percebe que sempre olham pra gente como um incapaz, vamos colocar assim. Você sente isso? Acho que sim. Acho que sim. Mesmo depois de 39 anos de carreira? Sim, você vê pela quantidade de pessoas que trabalham. E se você tem, por exemplo, uma vaga, um homem e uma mulher, eles sempre olham com mais, como é que eu posso dizer, dão mais espaço para o homem. Você, vamos colocar, eu acho. A não ser que você queira um programa ou você queira um outro lado, né? Um lado feminino, um outro olhar, porque a mulher tem outro olhar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Mas aí a gente vai entrar num campo que depende do diretor, depende, sabe? Depende de tanta coisa. Agora, voltando então à época do Show do Esporte, porque eu quero contar esse bastidor. Eu convidei você principalmente porque eu tenho um amigo que fez uma palestra na universidade, lá na Unip, e ele faz parte da Unesp. Ele disse o seguinte, o Francisco, ele falou, Silvia, existe aí uma geração, né, uma nova geração de jornalistas que eu quero passar o bastidor, eu quero passar como que isso funcionava, eu quero passar todos os desafios que um jornalista tem que ter para chegar onde está. E eu não tenho uma bibliografia, porque essa turma, Elis Marina, a Simone Mello, o Elia, o Datena, Roberto Cabrini, Fernando Fernandes, né? Olha só o leque que eu estou falando. O Olivério Júnior, que veio aqui também, são pessoas que não pararam para contar essa história no sentido didático. Né? Peraí, vamos colocar bibliografia, eu vou pesquisar. Então ele falou, Silvia, conta essa história, e é por isso que eu estou atualizando essas informações, principalmente para quem gosta de bastidor e para o jornalista que quer saber como é que funcionava. Porque eu vi alguns vídeos, né, tem alguns vídeos, a gente vai mostrando aos poucos aqui, que no começo, quando você tinha que dar notícia, você lia. Né? Tem você lendo, porque depois de um certo tempo você saiu, deixou já a bancada de telefonista e começou a apresentar as coisas, mas sempre lendo. Como é que era? Não tinha teleprompter, não tinha... Como é que funcionava? Não tinha teleprompter, você tinha informação muitas vezes para falar de improviso, isso também foi uma escola, né? Porque o improviso você tem que aprender a fazer. Dá pra aprender? Né?
O improviso, sim, porque você tem que ter aquelas palavrinhas-chave de quando dá o branco, tudo isso, né? Não é assim que se você fala alguma coisa de tal esporte, né? E você não tem um texto pré-escrito, você tem que falar daquele esporte, então você tem que ter mecanismos para saber o que falar sobre aquele esporte, que seja importante, mas também concatenando as ideias, e quando dá o branco, como você faz? Você fala o quê? Você fica, não dá, né? Você tem que, é um treino, e eu acho que essa foi uma escola para mim também, e tinha muita notícia lida, e que você ficava um olho cá, um olho lá, um olho cá, um olho lá, um olho cá. Em Porto Alegre será disputada mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Opala Stock Cars. Luiz Pereira, que está em terceiro lugar na classificação geral, não é apenas um bom piloto, é também um ótimo professor. E aí você tinha que desenvolver um mecanismo também para não ficar só assim, né? Você tem que, né? Tem tudo isso. Mas é até bom você falar, né, nesse tema, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar. As pessoas, quando elas vêm, elas não entendem. Quando elas vêm, por exemplo, o William Bonner, né, apresentando, nossa, como é que ele consegue falar tanto assim, né? Tudo direitinho. Existe um teleprompter que vai passando ali na frente, né? Nas notícias. E quando ela fala do improviso, lá atrás, na época do show do esporte, não tinha nada disso. E também não tinha ponto eletrônico. Também não. Não tinha nada. A gente fazia... Tinha um assistente de estúdio que ficava fazendo sinais. Mímica. E lute você para entender o que era, né? Lute você. 2 minutos, sabe? Acabou, corta... enrola. Não entrava. O enrola era sintomático, né? Entre uma atração e outra, tava demorando para entrar outra atração, então você queria chamar, lógico, para se livrar daquilo. Evento ao vivo, às vezes não tá pronto para entrar. Aí você fala assim, então vamos ver agora o jogo São Paulo e Corinthians. E aí não entra o jogo, ele... E aí? Como você fazia? Aí você fala assim, o São Paulo, que no último campeonato, e aí você tem que ter as informações na cabeça, porque aí você não tem o texto. Aí é que tá. Entendeu? Então tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Pra isso. Como é que você fazia? Você lia tudo antes? Você sabia tudo que estava acontecendo? Eu acho que não é o antes, né? Eu acho que é uma rotina. Então, assim, você está trabalhando com esporte, você foca mais o seu conhecimento no esporte, então você lê tudo que está acontecendo, você assiste tudo, então isso já vai mais ou menos fazendo parte do teu dia a dia, então você vai puxando as informações do seu HD lá, que ele está escondidinho lá, e vai falando, entendeu? É mais ou menos isso. Ou então, quando é um assunto que você não leu previamente, quando você vai entrar no ar, que você tem... você sabe o que vai acontecer, você já pesquisa, fala assim, vai entrar, sei lá, vamos sinuca, né? Que é uma coisa que você fala assim, puxa vida, não sei o que está acontecendo em sinuca. Vai entrar um jogo de sinuca? Então vou pesquisar quem vai jogar, o que ele faz, quem ele é, quantas vezes já jogou, se ele é importante ou se não é, e você já meio que memoriza aquelas informações, porque caso dê algum problema na hora de chamar a transmissão, você tem o que falar, né? Você não pode ficar no... o que eu faço agora, né? Isso é uma dica boa para qualquer profissão, para qualquer coisa. Você tem que... eu sempre falo, né? Quando você vai ser entrevistado, ou quando você vai passar por algum... sei lá, às vezes até uma entrevista de emprego, não sei. Você tem que ter as informações, nem que você não lê. Por exemplo, eu preparei aqui um monte de coisa, tá? Aqui. Preparei um monte de coisa aqui. Mas eu não olhei. Mas tá aqui. Tá aqui. Você prepara, a partir do momento que você prepara, você se prepara antes, você vai meio que fazendo um branding, vai preparando emocionalmente, vai preparando a sua mente. É isso. E esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, você pode até ter um pré-roteiro, né? Mas conforme a coisa vai se desenvolvendo, vai te puxando para outros temas, outras coisas, que você não necessariamente precisa seguir aquele roteiro, que vai se tornar muito mais interessante, porque, vamos supor, eu falo uma coisa para você que você não estava esperando. Sim, aí você fala assim, nossa, indo. Isso dá um assunto aqui legal. E aí você vai adiante, né? Então, assim, você tem que se preparar, você tem que ter o pré-roteiro, mas você também tem que desenvolver essa inteligência de conseguir pegar entre linhas aquilo que é importante você falar naquele momento, que vai te dar audiência, ou que vai chamar atenção, ou que vai ser interessante. Você foi um pouco autodidata, então, porque com 17 anos foi jogada aos leões. Foi. Toda essa tarimba que você está falando, você não tinha aos 17, 18 anos. Então, muitas vezes aconteceu de você estar ali e não ter preparado. Para você saber hoje que você precisa ter tudo preparadinho, deve ter acontecido uns perrengues.
Olha, você vivenciou assim, isso como você saía de tudo na boa? Não, assim, não posso dizer que saía de tudo na boa, porque a gente está sempre aprendendo e tal. Mas eu sou uma pessoa. Isso não é vamos dizer assim para você, isso não é uma vantagem, isso é um defeito, na minha opinião. Perfeccionista. Isso é ruim, porque quando você é perfeccionista, você se exige demais, né? Então, eu fazia tudo para não dar nada errado. Então, eu já me preparava muito. Eu não queria ter nenhum... Mas isso é de cada um, né? Então, eu não esperava dar o ruim para fazer direito. Eu já ia preparada. Se não usasse, beleza. Entendeu? Aprendi alguma coisa ali. Mas eu sempre ia. Mas é pessoal isso. Daí é de cada um, né? Tem um vídeo que eu recebi que você está no estúdio e aí acho que, não sei... Que momento que foi que o Luciano te chama, ou você chama o Luciano, aí ele fala, tá aqui, estamos esperando o Roberto Cabrini, tava toda a nossa equipe, né, Gilson Ribeiro, um microfone enorme. Muito bom dia, Elis, muito bom dia, meus amigos do Show do Esporte da Rede Bandeirantes Televisão. Já estamos aqui em Santa Cruz de la Sierra, você deve estar observando, estamos já no estádio, evidentemente que os portões ainda não foram abertos, os últimos preparativos estão sendo feitos, inclusive o nosso querido Irã tá lá puxando o seu fio todinho, já tá aqui na parte de baixo, onde o Roberto Cabrini vai trabalhar, tá? Tá o Irã ali, o nosso querido Conte ao lado do Paulinho Mateus. Estamos esperando a chegada do Juarez Soares e nós ficamos à sua inteira disposição, Elis. Muito bem, só que agora nós vamos girar o Brasil com os nossos repórteres. E começamos aqui por São Paulo, por Gilson Ribeiro. Bom dia, Elis. Bom dia, amigos do Show do Esporte. Nós estamos aqui no Bexiga, em frente à churrascaria Bassi, e todo mundo sabe que são um dos bairros mais tradicionais aqui de São Paulo. Como é que foi para você trabalhar com essa equipe? Trabalhar ao lado de Juarez Soares? O que você tirou de aprendizado? Como foi esse bastidor seu? Olha, é você trabalhar com os melhores, né? Ser a fonte do jornalismo. Aqueles que iniciaram o jornalismo sério, um jornalismo... Falou raiz, né? Raiz, aquele jornalismo que você checa a informação. Hoje em dia eu vejo, as pessoas não checam mais informação. Saiu na internet, eles jogam e tem muita coisa errada, sabe? É triste isso, é triste. Eu tenho essa escola de ter trabalhado com os melhores e que tinham todo esse cuidado com a ética. Você não pode falar qualquer coisa. Você fala, você joga e depois, assim, se você prejudicou alguém, como faz? Né? Então, assim, foi um aprendizado. Sempre que eu sou chamada para dar palestras em universidades, faculdades de jornalismo, eu falo muito sobre isso, da importância da ética. Porque você pode estragar a vida de uma pessoa falando, às vezes, uma frase num momento inapropriado, sabe? Então, você precisa ter responsabilidade. Então, trabalhar com eles, para mim, foi uma escola e tanto, né? Foi, assim, saber falar de jornalismo como tem que ser falado, né? E hoje em dia a gente vê que isso está um pouco jogado, infelizmente, né? Checar a informação, né? Buscar ter fontes. Sim. Você ir atrás da notícia. Exato. Né? Você construir uma matéria. Tudo isso dava trabalho. E dá ainda hoje, porque eu ainda faço isso ainda hoje. Porque você é raiz. Mas hoje os jornalistas, eles não têm noção, essa geração não tem noção, e cabe a nós, né, contar para eles que esse é o melhor jeito de você vivenciar todo esse processo. É ou não é? Eu acho assim, se você vai fazer alguma coisa, não importa o que seja, você tem que fazer o melhor possível, entendeu? O melhor possível, aquilo que realmente vai contribuir com a vida das pessoas, vai acrescentar, né? Eu costumo falar que é interessante, assim, eu sou tida no meio jornalístico como aquela pessoa que faz reportagens imensas. Porque eu me apego à notícia, entendeu? Eu sou assim. Por exemplo, eu sou escalada para fazer uma reportagem sobre determinado assunto. Aí eu vou, aí entrevisto todo mundo, converso com todo mundo e me envolvo com aquele assunto e não sei o que tem. E aí, na hora que eu tenho que fechar a matéria, fechar a reportagem, falo, você tem 3 minutos. Eu falei, oi? Como assim 3 minutos? Ah, mas tem aquela senhorinha que falou tal coisa que foi tão legal, como é que eu faço, o que eu escolho, o que eu não escolho? Então eu acabo fazendo reportagens imensas, mas aí o editor do corte, ele que lute para cortar aquilo que ele acha que pode ficar fora, porque você tem essa possibilidade, você fica sabendo do assunto na íntegra, e aí você fala assim, nossa, mas dessa meia hora que eu gravei, o que eu vou passar para a pessoa em 3 minutos? É uma responsabilidade, mas é fascinante também. E agora tem essa história de você resumir, né,
um conhecimento, alguma informação, porque como a informação é rápida, quando a gente está falando de celular e você coloca conteúdo, muitas vezes as pessoas têm que colocar tudo aquilo que ela preparou, construiu. Em menos de 3 minutos é bastante, 3 minutos já é top. 3 minutos num jornal é um documentário. Exatamente. 3 minutos numa matéria do Jornal Nacional é enorme. É. A gente sabe, você fez muito tempo essa sim. parte. Então, você resumir, você passar o mais importante, principalmente quando você tem que fazer um speech, né? Quando você tem que falar, como que faz para organizar essas ideias? Eu acho que aí é experiência mesmo, né? Você, com erro e com acerto, você vai encontrando o caminho disso. Eu faço, por exemplo, hoje muitas entradas ao vivo, né? Você trabalha na TV Câmara. Isso. Trabalha no plenário. Isso, eu trabalho no plenário, faço também algumas reportagens do dia a dia dos vereadores na Câmara Municipal, mas aquilo que eu me dedico mais são as sessões plenárias, são as votações, o trabalho dos vereadores em plenário com os projetos de lei e tudo mais. E eu faço entradas ao vivo, falando do que vai acontecer, quais os projetos que vão ser votados, a importância desses projetos. Representar a população, pensar em políticas públicas para a cidade, ter a oportunidade de ser o titular de um mandato de vereador na maior cidade da América Latina. Todos esses jovens que estão aqui em plenário são estudantes do ensino médio e participam dessa 3ª edição do Parlamento Jovem. Eles são de escolas públicas e escolas privadas, a maioria de escolas públicas, cerca de 55%. Então, assim, eu tenho que me inteirar do projeto, saber do que se trata, para ver o que eu passo daquele projeto, porque vocês sabem, né, projeto de lei, como a gente fala, é lei, né? Então é muito técnico, então você tem que trocar isso numa linguagem mais informal para as pessoas entenderem. Por isso que eu acabei fazendo direito também, né? Acabei me formando em direito. Porque eu senti essa necessidade quando eu entrevistava jurista, por exemplo, agora para falar de projetos de lei, de entender o que é aquilo, para falar numa linguagem mais acessível para as pessoas, né? Mas isso daí você vai aprendendo na prática, né? Você, entre acerto e erro, você vai encontrando o caminho, né? Para entrar ao vivo. Às vezes eu tô acompanhando em casa, alguém, né, chama... Hoje tem várias reportagens ao vivo que a gente chama da hard news, né? Vai entrar naquela hora. Como você se prepara? Normalmente, eu vejo, por exemplo, se eu vou entrar ao vivo para falar, por exemplo, do fechamento do ano legislativo. Eu estou puxando uma coisa que eu estou fazendo atualmente, né? Então, o que aconteceu durante o ano, das votações mais importantes e tal. Então, eu já preparo um pré-roteiro daquilo que foi importante para falar no ao vivo e já monto na minha cabeça um roteiro das coisas que eu vou falando, uma coisa atrás da outra. Sim, tópicos. E aí, na hora de que eu entro ao vivo, que me chamam, eu começo a falar assim, olha, hoje eu estou aqui no plenário 1º de maio, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho a última sessão plenária do ano. Este ano legislativo foi bastante importante, porque nós tivemos várias votações. Uma delas foi a revisão do plano diretor estratégico, o plano diretor estratégico. Isso está tudo na minha cabeça, porque foi coisa que eu trabalhei o ano todo, entendeu? Então, assim, e aí eu vou engatando uma coisa na outra para falar. Uma linha de pensamento. Uma linha de pensamento. Nada impede que você possa ler também. Eu prefiro não ler, eu acho que fica mais bonito, sabe? Você olho no olho das pessoas. Eu gosto mais. Mas às vezes você pode ler também, não tem problema. Agora, o que não dá é você ficar, né? Então, isso que exige uma preparação, pessoal. Isso é uma coisa que eu sempre falo que é a experiência, né? A experiência não tem como. E a gente não pode tirar a experiência dessa turma que está aí. Então, eu acho que eles têm que passar por esse processo, né? O que a gente estava falando no sentido de construir a matéria, construir aquilo que você quer, se preparar em qualquer profissão. Aliás, você fez um programa todas as profissões. Então, em qualquer profissão, você fez... O gostoso do jornalismo é isso. Eu costumo dizer que ator e jornalista são muito privilegiados, porque o ator pode vivenciar diversos papéis. E o jornalista, ele consegue conhecer um pouco de cada assunto. E é muito bacana isso, né? Quer dizer, então hoje você está falando de medicina, amanhã você está falando de, sei lá, você está falando de gastronomia, e aí você vai formando um repertório, entendeu? É muito bacana, porque você conhece um pouquinho de cada assunto e tal, é muito legal. E você é curiosa? Porque eu sou muito curiosa. Jornalista tem que ser curioso, né? Às vezes a minha filha, né, quando agora ela já casou, tudo, mas ela falava assim, ela ia me apresentar um amiguinho novo, alguém novo, amiguinho, ó, coisa de meio mais velha, falar amiguinho. Ela falou assim, ai mãe, olha, por favor, tá? Por favor.
ele vai chegar aqui, mas não deixa jornalista de lado. Não bombardeia, né, de pergunta. Eu bombardeio, mas não é porque é aquela coisa de fofoca. É natural, eu quero né? saber, eu tenho necessidade de saber como aquela pessoa viveu, o que aconteceu com ela, a história dela, como ela chegou até ali. Eu sou assim, você é assim. Eu sou assim também. Você sabe que eu tenho um apelido? É o Mais Me Conta. Mas me conta. Mas me conta, porque assim, vamos supor, eu saio com reportagem, né? Então eu saio com uma equipe nova, vamos supor, um câmera novo, um assistente novo. E aí eu falo, oi, tudo bem? Como é seu nome? Ah, Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Paulo, você veio de onde? Não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas me conta, eu falo isso, mas me conta. Aí assim, quem já me conhece, que trabalha comigo, fala assim, vai começar a entrevista agora. Mas então acho que O apelido do Mais Me Conta. eu achei que eu estava sozinha nessa história. Não, então não, é não. assim, isso é coisa Fique de em paz, jornalismo. fique em paz. Jornalismo no sangue, jornalismo de você querer saber. Então, às vezes perguntam, né, Silvia, qual que é o segredo? O que tem que fazer? É se dedicar àquilo que você faz, né? E tentar se aprimorar. O que eu percebo, Elisa, aquela menina de 17 anos, ela foi, independentemente da sua determinação, você foi se aprimorando. Você foi pesquisando, Sim. você foi aprendendo. Hoje tá na Buscando moda. novas formações. Como é que foi essa sua trajetória de conhecimento? Você foi buscar novas habilidades? Como é que foi? Sim, olha, eu acho que é importante a gente falar que inspiração é tudo, né? Então, quando eu comecei, eu era crua, totalmente crua. Você pega Como os meus todo mundo, primeiros vídeos, né? você fala que, oi, né? E aí, assim, eu ficava olhando no vídeo aquelas pessoas que eu admirava, entendeu? E não é que você copia, mas você se inspira, sabe? A entonação, a postura, tudo isso faz parte, né? E dali pra frente, conforme você vai desenvolvendo o seu trabalho, então, que nem eu falei, eu entrevistava muito jurista, eu falei assim, gente, tô boiando nessa história de direito, eles falam as coisas, eu fico perdida aqui, vou fazer uma faculdade de direito. Aí falaram, mas faz uma pós. Eu falei assim, não vou fazer a faculdade mesmo? 5 anos a mais, que bobagem, né? Vou fazer. E aí fiz a faculdade de direito, fiz o exame da UAB, advoguei, fiz tudo isso, entendeu? Para você ir tendo repertório, conhecendo dos assuntos. Por exemplo, hoje eu estou na política, estou fazendo que não é fácil. Trabalho na Câmara Municipal de São Paulo. Então, já fiz uma MBA em gestão pública, sabe? Para me aprofundar mais. É importante você ter o conhecimento. Conhecimento é tudo, gente, é tudo. E quanto mais você tem, melhor preparado você fica, né? E o esporte foi a tua escola e você ficou muito tempo apresentando o esporte, né? Fiquei. Eu comecei em 84, 83, vamos colocar assim. Mas eu costumo basear o 84, foi quando eu comecei a apresentar efetivamente, né? Então, eu comecei em 84 e fiquei na Band, no Show do Esporte, até 90. Eu fiz o Dia a Dia também da Bandeirantes. Você saiu em 90 e eu entrei em 90. Eu comecei em 90. Foi assim. Então, eu fiz o Dia a Dia da Bandeirantes também, que era um programa de variedades, que também me deu um outro repertório, foi legal também. Esporte é uma escola, né? Quem começa trabalhando com esporte, trabalha em qualquer área, né, Silvia? É uma coisa impressionante. Você tem vários exemplos aí na mídia. Fausto Silva, um monte de gente, Datena, um monte de gente, Cabrini, um monte de gente. Né? Que hoje não estão necessariamente no esporte. Você Quer dizer, não é nem o esporte, é aquela equipe, né? Que aprendeu tudo. Ali. Então, e aí, depois eu fui morar na Itália, morei 1 ano fora. Eu queria ter essa vivência de morar num outro país, e também fui buscar também um pouco de como funcionava uma televisão lá fora. Fiz um estágio numa televisão lá, para ver como é que eram as diferenças e tudo mais. Depois, quando eu voltei, aí eu comecei com variedades, notícia do dia a dia, mas tive também uma brecha aí que eu trabalhei na ESPN Brasil, né? Que estava começando, fiquei um tempo lá, fiquei quantos anos? Eu acho que foram 8, 9 anos. Comigo é assim, eu sempre fico muito tempo nos lugares, né? Aí fiquei, eu acho que mais ou menos isso, uns 8, 9 anos. E depois quando eu saí de lá, na verdade eu fiquei junto, né? Na ESPN e na Mega TV, que era uma televisão que eu fazia um pouco de tudo, fazia de saúde, falava, que nem você falou, entrevistas com profissionais diversos e tal. Esses e quaisquer outros alimentos preparados com glúten em sua composição são gatilho para uma doença pouco conhecida por grande parte da população e também pela classe médica. O primeiro levantamento global sobre doença celíaca, realizado por cientistas da Suécia e da África do Sul e divulgado em julho de 2014, revela que cerca de 42 mil crianças morrem todos os anos no mundo por causa desse mal. E depois eu saí de lá, e aí eu fiquei um pouco fora do mercado de trabalho, porque aí eu já era uma pessoa mais velha, e
difícil encontrar um lugar ao sol quando você é mais velha, Teve né? isso? Você passou por isso? Passei por isso. Muita gente passa por isso. Toda essa intensidade que você está contando, teve um momento que você teve que parar, pera um pouquinho, eu tô fora do mercado porque eu tô Não envelhecendo? tinha vaga para mim. Não tinha vaga para mim, assim, sabe? Eu fiquei um tempo fora. Aí foi quando apareceu o concurso para entrar na Câmara Municipal de São Paulo. Eu prestei o concurso e entrei. E eu tô lá há 5 anos já, fazendo reportagem, apresentação e tal. Mas teve, sim. Aliás, teve um momento da minha carreira que, por causa da idade, quiseram colocar meninas mais novas. Nada contra, gente. Eu acho que é importante ter gente nova também, sabe? Mas aí me encostaram. Falaram, olha, você já está um pouco com idade avançada, vamos dar chance para as pessoas mais novas. Eu falei assim, vamos, mas eu ainda tenho muito a contribuir, né? E aí falaram, não, fica só na produção. Eu falei, eu não aceito isso. Não vou ficar só na produção. Eu posso fazer produção também, como já fiz, muito. E faço ainda hoje. Mas eu falei assim, eu não aceito isso. Por que eu vou ficar me inspirando nas pessoas que chegaram numa certa idade e ficaram fora? Eu vou me inspirar nas que chegaram numa certa idade e estão dentro, e estão fazendo sucesso, Ana Paula Padrão, Fátima Bernardes, Leda Nagli e tantas outras aí. Se elas podem, eu posso também. E não dei o braço a torcer. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que reconheceram que precisavam de mim e me voltaram com os trabalhos de vídeo, entendeu? E você sabe disso, né, Silvia? Você também, assim, tem a mesma faixa etária que eu. Você sabe que a gente tem muito a dar ainda. Olha, eu nunca tinha falado isso, eu vou até confessar aqui. Eu saí da Band, uma equipe aí, estava com o Prieto. Uhum. Eu fiz uma Copa do Mundo maravilhosa, de 2014. Foi maravilhosa a Copa que eu entreguei. Ficava 5, 6 horas no ar. E eu lembro que, depois que acabou a Copa, o diretor me chamou, não vou falar aqui o nome, quem conhecer já sabe quem é. Me chamou lá na Band e falou, olha, Silvia, infelizmente nós não vamos renovar o contrato. Falei, ué, mas eu acabei de fazer uma Copa bacana, fiquei 5, 6 horas ao vivo, eu entreguei um trabalho para você maravilhoso. Aí eu parei, porque eu tinha visto uma menina muito linda na redação. Uhum. Linda, espetacular. Falei, olha, se for por dedicação, por competência, eu acho que eu já te entreguei. Se for por determinação, se for por um monte de coisa, eu te entreguei. Agora, apertar um botão para voltar a ser jovem, eu não consigo. Nem para ter a idade daquela mina que está lá na redação. E no dia seguinte ela estava no meu lugar. Então eu falei, eu só não posso ser mais jovem. É a única coisa que eu não posso te entregar. Então eu saí da Bandeirantes, eu fui desligada da Bandeirantes por causa justamente da idade. Então você sabe bem do que eu estou falando. Então não tem aí experiência, né? Mas não a é gente uma coisa de experiência. A gente se sente muito mal com isso. Porque Sim. você fala, caramba, eu tenho tanto a contribuir ainda. Tanto que eu continuei. Né? Tô aqui, estamos aqui, né? E hoje, felizmente, eu sou muito valorizada na Câmara Municipal de São Paulo, como repórter lá. Isso é muito legal. Então, quer dizer, não desistam, meninas que estão com uma idade um pouquinho maior, porque tem espaço para todo mundo, sabe? E fora que a gente está vivendo um leque agora. Antigamente tinham poucas televisões, né? Hoje existe o YouTube, hoje existem nichos, né? Que você pode fazer até nas plataformas todas, nas redes sociais. Tem gente que da própria casa está fazendo conteúdo e está com milhões e milhões de seguidores. Você pode qualquer coisa. Pode, né? mesmo. E falar com aquele nicho, com aquela idade, com aquelas pessoas que querem aprender um pouco. Como é o tanto de experiência que você tem. E tem uma coisa legal que eu acho que é importante a gente falar. Quem está assistindo a gente aqui, ela pode se reconhecer na gente, entendeu? Então, você vai colocar, por exemplo, no ar só menina nova, então só as novas vão se reconhecer ali. Então, você precisa colocar menina, vamos nos chamar de meninas mais velhas, para também quem tiver na nossa faixa de idade também se reconhecer, sabe? E eu acho assim que, hoje em dia, o mundo está muito diferente. Lá fora, no exterior, a gente que tem oportunidade de viajar e ver os outros telejornais, você vê que eles valorizam demais as jornalistas mais velhas. Nossa! Entendeu? Quando eu comecei, eu estava lá em Miami. Ouro, né? Aí eu olhava assim, era, de verdade, gente, tinha um canal que era uma senhorinha. Sim, Ela devia ter uns 75, 80 anos, Pois sei é. lá. Senhora já. Ela estava lá apresentando o jornal, eu falei assim, já sei para onde eu venho quando acabar. Quando acabar minha carreira no Brasil, eu vou lá Não para é? televisão cubana que estão aceitando.
Mas é verdade, a gente isso aí. sabe. Para a França, qualquer lugar que você Exato. vai, são pessoas com experiência que sentam numa bancada. Exatamente. Você tem que ter uma história para sentar numa bancada. Você tem que saber o que acontece ali atrás. Você tem que saber valorizar o tanto que demora para chegar uma matéria, uma reportagem na sua mão. E saber como lidar com situações que não são sempre previsíveis. Porque uma jornalista mais jovem, que está aprendendo, se ela entra, por exemplo, num debate onde acontece alguma situação um pouco mais delicada, ela não sabe nem como se sair. Isso. E é normal isso. Então, uma jornalista com mais tarimba, com mais experiência, sabe como contornar, sabe como, entendeu? Resolver aquela questão, aquele impasse, né? Então, assim, eu gosto muito de dizer que eu gosto da junção do novo com o mais antigo, né? Eu gosto disso. Eu acho que essa mistura é bem eu gosto importante. muito, porque a gente aprende com quem está começando também. Eu aprendo muito. Hoje, lá na redação da TV, só tem gente mais nova que eu. E eu aprendo com eles, é lindo isso, é lindo. E eles aprendem comigo também. Eu acho que essa troca é fundamental. Ter jovens perto é maravilhoso. Sim. A gente se renova também, não né? É. E principalmente porque existe aí esse novo momento que a gente está vivendo, que é da tecnologia. Porque a tecnologia, ela está aí diária. E se a gente não tem muita habilidade, a gente fica para trás. E o jovem já nasceu digital, né? Exato. A gente ainda é analógico. Mas a gente vai aprendendo. Já somos digitais também. A gente vai aprendendo. Mas essa transformação, eu falo que nós somos testemunhas de um tempo que começou bem, e é um passado recente, né? Aqui eu estou no estúdio com o Hélio Silliman, que é um grande diretor, e a gente troca muito. Ele também trabalha com vários jovens, mas a experiência dele, no todo, é fundamental. Então, quando eu estou em algum lugar, o que eu falo é porque eu já vivenciei. Você é a mesma coisa. Então, essa junção experiência com os jovens é o que realmente conta. É verdade. Mas eu acho muito bacana, porque eu acho que o saber resolver, né, é algo que você só consegue quando você já tem um percurso, né? Você às vezes dá um assunto para um jornalista jovem, é como uma batata quente, não sabe nem o que fazer com aquilo, entendeu? Não sabe nem por onde procurar, o que fazer, onde ir, entendeu? Aí chega aquele jornalista que tem mais experiência, fala, vamos por aqui, vamos por ali. Por isso é que essa combinação é fantástica, né? Você lembra de alguma coisa, algum momento, né, que você possa contar? Na essa época áurea aí, você falou de sinuca, né? Tanta coisa que tinha nessa época de jornalismo, de situação, alguma situação que você realmente ficou em saia justa, alguma coisa que tenha acontecido naquele bastidor do show de esporte que foi uma escola para tanta gente. Ai, deixa eu pensar. Porque tinha as telefonistas, eu lembro que era uma coisa muito, muito legal, mas como acontecia tudo ao vivo ali, né, a gente muitas vezes não sabe, olha, aconteceu isso, teve algum problema, você lembra de alguma coisa? Assim, especificamente não, assim, de problema, né? Porque a gente estava falando negócio de mímica, né? Então, por exemplo, eu contei numa Copa que eu estava desesperado, tinha que acompanhar a mímica do câmera. Teve um evento que aconteceu comigo, porque a gente tinha muito sorteio, né? Na época do show do esporte. Então, por exemplo, teve uma vez que teve o sorteio de um carro. Olha! Ao vivo, né? Tinha que acertar a pergunta e você falava ao vivo com a pessoa e tal, né? E era eu que estava fazendo. Então, e não tinha ponto eletrônico, não tinha nada disso, não tinha comunicação, e era só na mímica, né? É só mímica. Bom, muito bem. Aí tinha lá, eu não vou me lembrar exatamente qual que era a pergunta, qual que era, mas assim, a gente sorteava lá uma determinada pessoa para ganhar um carro, né? Não era pouca coisa, era um carro. Aí pegava lá e falei assim, olha, eu tô aqui com o seu fulano de tal, né? E vamos ligar para ele para saber se ele sabe a resposta ao vivo. Hoje a comunicação é muito melhor do que naquela época. Sim. Certo? Muito bem. Aí ligavam e era o som das caixas não era ponto, né? São as caixas do estúdio. Então vamos em frente, vamos lá. Alô? Alô? Alô, Brasil, estou com um desafio. Gostei. Quem é que tá falando? É o José. Tudo bem, José? Tudo bem? Você ligou ontem aqui pro show do esporte? Liguei. Quantas vezes você ligou? Eu liguei 5.
Seu fulano, tudo bem? Tudo bem? Oi, aqui do Show do Esporte, o senhor está acompanhando? Estou acompanhando. Então, o senhor participou aqui e tal, agora o senhor precisa dizer a resposta, né, para saber se o senhor ganha o carro. E aí ele falou e eu não ouvia. Eu não ouvi o que ele falava, porque falhou a caixa, o que foi. Então, o que é mesmo? E o assistente de estúdio, doido, não sabia nem o que fazer, porque também não ouvia, né? Só que ele tinha o fone com a comunicação. Aí ele falava assim... E eu interpretando se ele tinha falado a resposta certa, se não tinha, se tinha, se não... Bom, conclusão, o assistente fazia assim pra mim, dizia, muito bem, então o senhor acaba de ganhar o carro, nananã. Bom, beleza. Aí acabou tal, dali a pouco falam comigo, né, pelo som do estúdio, né, Elis, vai ter que fazer o sorteio de novo. Eu falei, mas por quê? Porque o cara errou a resposta. Nós vamos, na semana que vem a gente vai ligar para ele, vai mostrar, explicar para ele. Aí o Luciano chamou ele lá na promoção, lembra que era o escritório que ele tinha? Chamou, depois eu sorteei certo, ok, não deu problema na comunicação. Chamou a pessoa lá, era um rapaz, para mostrar para ele, mostrou o vídeo que ele tinha errado, porque na televisão aparecia. Eu é que não consegui ouvir, o assistente falou que estava tudo ok, eu fui na dele, né? Aí... E eu junto, né? Eu junto, e ele vendo e tal. Mas a moça me deu o carro. A moça, no caso, era eu. Nossa! A moça me deu o carro. E eu dei, né? E aí, teve que dar? Tiveram que dar 2 carros. 2 carros. 2 carros. Achei que fosse ter esse Essa resultado. foi uma situação que eu não esqueci nunca mais. Teve que ter. Bom, não, pelo menos foram 2 carros, né? Ele errou, mas ele falou, mas a moça estava lá gravado, que a senhora acaba de ganhar um carro. Acabou, a moça me deu o carro. 2 carros, não teve A jeito. moça deu. E essa aí, a empresa teve que dar. Bom para eles, né? Bom para eles. Ô, Elis, em relação também à Copa do Mundo e Olimpíada, eu estava falando aqui outro dia, que você presenciar e vivenciar um evento grandioso como esse é um privilégio, não é? É incrível, maravilhoso. Eu só tive a oportunidade de cobrir 2 eventos presencialmente. Eu fui fazer a Fórmula Indy em Miami e fui fazer a Olimpíada de Seul, na Coreia. E 2 coisas super diferentes. Além de toda a atmosfera maravilhosa de uma competição, tirar foto por nenhuma, para tudo, né? Não é para qualquer um, né? Isso na Fórmula Indy. E em Seul, ver as competições num país completo, uma cultura completamente diferente. Deve ser tudo diferente. E uma língua que você não consegue falar direito. E assim, você fala o inglês, mas eles também não falam inglês. Então eu tinha que sair com um papelzinho escrito com aqueles monte de letrinha, né, coreana lá. Pegava um táxi, mostrava o papelzinho e confiava, né? Confiar. Então, assim, é uma experiência única, né? Maravilhosa. E, assim, virada, né? Porque os horários também, aquela loucura, né? De manhã é aqui, à noite é lá. 15 horas de diferença para frente. Não, e o voo. Eu me lembro que quando eu fui para Seul, né? Eu peguei um voo primeiro para Los Angeles, fiquei um dia em Los Angeles, e depois peguei o outro para Seul. E no segundo voo, e muitas horas. Quando faltava meia hora para acabar, eu falei, para que eu quero descer. Eu não aguentava mais, gente. É muita coisa. É muita coisa. Mas assim, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Você trabalhar com esporte, ter essa oportunidade, é incrível, né? Não dá para explicar. Não dá. Né? Você vê pela televisão, você estar vivenciando um país, a cultura, encontrar com jornalistas de vários países, né? Essa troca muito no corredor, grande. Né? Você passa no corredor é uma experiência única. Da IBC, né? Que chama IBC, do IBC, aí você tá ali com televisão da Itália, televisão de tudo quanto é lugar. É maravilhoso, maravilhoso. Para você, qual foi o maior desafio? Porque você diz às vezes parece fácil, né? Você diz na carreira? O maior desafio fazer as pessoas acreditarem que eu era capaz. Esse foi o maior desafio. Porque quando eu era novinha, que eu tinha que entrevistar pessoas que eram mais velhas, as pessoas chegavam, olhavam para mim e falavam assim, essa menina que vai me entrevistar não sabe nada, né? Era terrível. E a gente sentia, eu sentia isso. E aí, o que eu fazia? Eu me preparava muito. E aí, antes da entrevista, porque assim, você sempre tem aquela coisa, né, de que você vai entrevistar alguém,
você tem um momento antes com ela para se apresentar. Oi, tudo bom? Eu sou Elisa, eu vou te entrevistar, nós vamos falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. E nesse momento, eu já pegava e já dava uma aula sobre o assunto. Que é pra ver que eu estava preparada, que eu não era boba não, entendeu? Já se impondo. Já me impondo. Fala assim, poxa, ela é novinha, mas ela sabe das coisas. Você tá entendendo? Então, assim, esse para mim foi o maior desafio, né? Fazer com que as pessoas acreditassem que eu era capaz de fazer aquela entrevista, de dar conta do recado. Depois, claro, com a idade, isso foi diminuindo, né? Aí você vai se acostumando, você vai tendo a maturidade beleza, necessária. Mas assim, foi uma coisa que me marcou muito. A hora que chegava, eles já me olhavam assim, né? Assim, sabe? É horrível. Não passa, incrível, né? A gente não passa credibilidade, né? Por causa da idade, né? Você tá vendo que é um contrassenso? É um contrassenso isso. Claro que assim, né? Querem mais jovem, mas não passa credibilidade. Uma pessoa mais velha nova, passa credibilidade, mas não é jovem. Não tem um repertório muito grande, mas ela pode se preparar, né, gente? Também, não é? Essa é uma dica, então, que eu quero que você dê para as novas repórteres aí que estão... Pode anotar. Qual que é? Vamos lá. Qual que é a dica da Elis com essa trajetória para essa nova geração aí que está vindo, de mulheres repórteres, jornalistas? Olha, é se preparar, é não ter medo, entendeu? É se jogar mesmo. Ter coragem. Ter coragem, porque entre erros e acertos você vai aprendendo. Não se cobrar muito também, porque às vezes você erra alguma coisa, que nem eu, por exemplo, até hoje, quando eu vou fazer uma entrada ao vivo, sei lá, errei o jeito de falar o nome de uma pessoa, aí fico me martirizando. Ai, falei errado o nome, falei errado o nome. Sabe, pode acontecer, entendeu? E que tudo isso vai servindo de aprendizado para você evoluir, sabe? Então, assim, é se preparar, é não ter medo, enfim, treinar acreditar, também. Treinar, se inspirar em pessoas que você considera que desenvolvem um bom trabalho. Eu acho que essas são as principais dicas. E né? foco naquilo que quer, né? Não sei, porque hoje a própria rede social, ela exige tanto da gente, às vezes você fica olhando assim... Você fica perdido, né? Você fala assim, nossa, as pessoas estão fazendo tudo isso, eu não estou fazendo ainda, nossa. Você se fica cobra perdido, em alguma né? coisa? A gente sempre se cobra, né? Eu acho que as redes sociais têm esse viés, né? De mostrar tanta coisa para você que você fala assim, nossa, mas eu não estou fazendo isso ainda, será que eu estou atrás, né? Então, relaxa, né? Vai em frente, vai fazendo aquilo que você acredita, foca naquilo que você... Ter meta, né, Silvia? Você precisa ter meta. E hoje você precisa desenvolver sempre. Um monte de habilidade que você não precisava antes, não é? Hoje você tem que entender de finanças, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de tudo, tudo, porque te cobram isso. E às vezes a gente não está preparado, não tem tempo. Medo de perguntar. As pessoas têm medo de perguntar. Tem medo. Tem medo de perguntar, porque ficam sem graça, achando que vão ser mal interpretadas. Mas ninguém nasce sabendo, não pode ter medo de perguntar, sabe? E por que você acha que, já que com essa sua experiência de tantos anos de entrevista, por que você acha que as pessoas, mesmo com muita capacidade e sendo autoridade naquilo que elas fazem, elas se intimidam com as câmeras? Por que se intimidam com as porque câmeras? às vezes abre ali, vai gravando, então estamos ao vivo. A pessoa começa a suar frio, ela... Travar, né? Trava. Aí entra o media será? training, né? Media training, mas por que será que as pessoas, será que elas não gostam de se expor? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive um momento em que as redes sociais tiraram as pessoas do presencial, colocaram as pessoas nos bastidores só, sabe? Então, as pessoas não estão ainda, não conseguem se colocar, né? Elas ficam muito naquela... Não aparecem, não querem aparecer, não aparecem. Na rede, você pode ver, na rede social todo mundo é gigante, entendeu? Agora, o tete a tete, o falar, o encarar, as pessoas... Você vai atrofiando, eu acho. Vai atrofiando? Eu acho, a rede social, ela tem esse lado maravilhoso, né? Que expandiu, né? Tem esse lado maravilhoso, mas também foi atrofiando também um pouco a comunicação no sentido do tete a tete, da conversa olho no olho. As pessoas não olham no olho, já percebeu? Não olham no olho. E olhar no olho é importante até nas redes sociais, pessoal. Quando você for fazer alguma coisa, olha na câmera, porque senão não passa a verdade, o olho no olho, né? Tem que falar. Eu fui num evento que me impressionou muito, que eu cheguei, tinha várias personalidades conhecidas, mas as câmeras não estavam para essas personalidades. Os jornalistas não queriam saber nada dessas personalidades. Estavam falando com pessoas desconhecidas. Certo. Aí eu perguntei, mas quem que é? Ele é um influencer, ele é um YouTube. Hoje, mesmo com credibilidade, mesmo com o nosso currículo,
existe uma turma aí que não se preparou tanto, né? Como talvez devesse se preparar, mas faz sucesso. Ganhou a fama. Quer dizer, o sucesso hoje é o quê? Difícil. Porque é difícil. Pergunta, o sucesso hoje é difícil de você criar um parâmetro para o sucesso, mas isso que você falou é muito verdadeiro. Tem muita gente das redes sociais que não são tipo atores famosos, jornalistas famosos, e que ganharam assim não sei quantos mil seguidores e que se tornaram expoentes, né? E influenciam gerações. E influenciam gerações. E o que elas falam, o que essas pessoas falam nas redes sociais, ditam regras, né? Sim. Então, é muito difícil você criar um parâmetro. O que é o sucesso hoje, né? Eu acho muito difícil. E aí tudo vai depender muito de você se identificar com aquela pessoa, ou de você achar que o que ela está falando vai contribuir para a tua vida, para a tua evolução, né? E também tem muita coisa que não serve para nada, né, Silvia? Tem muita influencer que fala coisa que você faz entretenimento, não serve para nada. Quantos anos está seu filho? Vai fazer 17 agora em novembro. Olha o sorrisão, né, quando fala da mãe. Não, gente, eu me imaginava com um filho bebê, mas com 17 não. Mas tá aí. E eu, como a de 30, já não casada. Gente, que 31. loucura isso, né? O seu filho, você passou o que de importante, porque ele é um menino desse tempo, né? O controle de rede social, o que você tenta passar para ele, que habilidades que você acha importante hoje a gente desenvolver num jovem? Hoje em dia está cada vez mais difícil você formar um jovem, né? Porque eles têm acesso a muitas informações. Por isso que eu falo, a base você dá quando eles são pequenininhos, né? Se você faz uma boa base quando eles são pequenos, eles vão crescendo, vão se tornando adolescentes e vão dando atenção para aquilo que você fala pela sua experiência. Claro que tem os conflitos e tal, né? Normal, né? Normal, natural. Mas assim, o que eu passo para ele é que assim, que o mais importante é ele fazer o que ele gosta, bem feito, entendeu? Eu falei assim, eu tô num momento, até porque o mundo mudou muito, né? Em que eu não exijo que ele tenha, sei lá, todas as formações que eu tenho, que ele faça faculdade. Não tenho essa exigência. Até porque ele pode buscar o caminho do empreendedorismo, sei lá, ele não se definiu ainda. Ele é músico, né? Ele gosta de música. Música já ajuda muito, né? Ele gosta de música. Mas assim, então eu falo que o que ele tem que fazer bem feito e tem que procurar sempre ter ética, respeitar as pessoas, não importa em que nível essas pessoas estejam, né? Assim, todo mundo na sociedade tem um papel e você tem que tratar as pessoas da mesma forma, desde aquela pessoa que arruma o local onde você está trabalhando até aquela pessoa que é a sua diretora, entendeu? Do mesmo jeito, com a mesma simpatia, com a mesma empatia e respeitando o trabalho dela, porque se o trabalho dela não existisse, prejudicaria o seu também. Entendeu? Então, são essas coisas de valor que eu acho que eu passo para ele, que eu acho que são importantes, né, para um adolescente. Não passar por cima dos outros para conseguir o que quer, você entendeu? Hoje a gente vê muito essa coisa das pessoas quererem abreviar o caminho para conquistar o que querem, né? E eu sempre busco passar para ele esse tipo de situação. Quando eu falei para ele que eu vinha para aqui fazer o podcast com você, ele falou para mim, eu falei assim, filho, torce para mim para ser uma boa entrevista. Ele falou assim, mãe, vai ser ótimo, você é a melhor jornalista que eu conheço. Ai, que lindo, que lindo. Momento tietagem do filho. Não, mas é isso mesmo, viu? Fabrício. Fabrício, italiano, né? Porque eu adoro Itália. O Fabrício, você que está acompanhando aí a sua mãe, que realmente tem uma carreira linda, é isso aí. Para o Fabrício e para quem estiver ouvindo. Não importa para a plateia que você tenha. Né? Se você tem... Qual é o trabalho que você vai fazer? Se te derem um trabalho, faça bem feito. Exatamente. Faça bem feito. Outro dia me deram um sorteio aí. Olha, faz um sorteio. Eu achei que eu fosse entrar ao vivo, né? Você pode fazer um sorteio? Posso. Aí vou lá. Pra onde tá? Qual é, né? Qual é o veículo? Pra onde vai? Não. É interno. Falei, é interno? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Mas parecia que eu tava assim, num palco. Sei lá que palco que era, aquele sorteio pra mim era a minha vida, eu fazendo, né? Parecia que eu tava ao vivo em algum lugar. Colocar energia nas coisas, né? Isso, a gente tem que colocar energia com tudo aquilo que faz. Pra gente encerrar, qual foi o aprendizado principal, né?
que essa geração aí, Luciano, esse momento que você teve com eles, esse privilégio que eu sempre falo aqui, que é um privilégio ter convivido com Juarez Soares, com tantas personalidades dessa época, o que você traz de aprendizado, de principal aprendizado que você pode falar do Luciano e de tudo que você viveu para eles de hoje? Eu vou falar do Luciano porque, infelizmente, ele nos deixou, eu acho, muito precocemente, e eu acho que eu nem tive chance de falar tudo aquilo que eu acho dele, que eu considero dele e tudo mais. Mas eu acho que o maior aprendizado que ele me passou é que é importante e é necessário você acreditar num sonho, entendeu? Ele tinha um sonho de criar um programa de esporte que retratasse todas as modalidades, e ele acreditou nisso quando todo mundo desacreditava. Ele foi bombardeado, né, Silvia? Com certeza. Bombardeado. Foi, muito. E ele não arredou pé. Ele acreditou nesse sonho, mas ele acreditou em pessoas, sabe? Então, ele foi lá para Minas trazer a repórter de Minas, porque ele viu no ar e falou, essa menina tem potencial. A Simone. A Simone Mello tem talento, vamos trazer ela. Foi lá e buscou. Pegou uma menina como eu, de 17 anos, na faculdade, estava fazendo sorteio, né? E falou assim... Essa menina aí, ela tem talento, vamos acreditar nela, sabe? E eu, então, que fui ex-mulher... E ele tentava, todo mundo. Eu fui ex-mulher, imagina, ainda, quando eu chegava nos lugares, lá vem aí a ex-mulher, até eu transformar na Silvia Vinhas, demorou. Exato, não, demorou. E fica aquela coisa, não é? Porque tá indicada, não sei o que tem. Oi, comigo, então, porque ela é bonitinha, né? Vai ver que eles têm alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? É horrível isso. Mas ele acreditava e ele não dava a menor bola pra isso. É verdade. Não dava a menor bola pra isso, fazia o que ele achava que tinha que fazer. Eu acho que esse é o aprendizado, sabe? Acreditar e acreditar num sonho, não desistir, né? E aí tem tanta coisa, mas pra gente abreviar, vamos ficar nisso. Você se sente hoje uma mulher realizada? Ou Eu acho qual que é o sonho ainda que ainda você quer forjar esse sonho? Eu não sei te dizer qual que é meu sonho, sabe? Mas eu gosto de estar sempre aprendendo e fazendo coisas diferentes. Quando que eu imaginei que eu ia trabalhar com política? Nunca imaginei na minha carreira inteira. Eu, quando entrei na faculdade, eu ia trabalhar em jornal impresso. Eu sou do tempo do jornal impresso. Não trabalhei nunca em jornal impresso. Mas acabou aparecendo televisão e eu acabei indo em frente com isso. E aí agora, nesse momento da minha vida, apareceu a política que eu nunca imaginava. E tinha um ranço, né? Ai, política, né? Porque a gente vem, né, de uma história de que os políticos não são legais, que não sei o que tem. E eu já fiquei meio assim, né? Mas a hora que você começa a cobrir o dia a dia e que você vê como é que funciona na prática, como é que é a articulação, como é que as coisas, os projetos se desenvolvem, como é que a oposição trabalha, como é que a situação trabalha, sabe? E que eles fazem realmente coisas. Aí você fala assim, mas não tem falcatrua? Tem em todo lugar, em toda profissão, até na nossa. Tem jornalista, tem em todo lugar. Então não dá para você pegar a classe dos políticos. De tapete, tem tudo. Não dá para você pegar a classe dos políticos e falar assim, vamos execrar. Não posso fazer isso, especialmente agora que eu tenho essa vivência lá. Em qualquer entendeu? profissão, tem os não ruins, pode. tem os bons, exatamente. tem os bons profissionais. Então, ou não. assim, isso eu gosto de desafios, né? Eu tô sempre pronta para desafios. A política, no caso, foi um desafio. E eu tô amando fazer, né? Não enjoei ainda. Então, sei lá, que venham próximos desafios, porque eu ainda tenho muita coisa para apresentar ainda, viu? Muito para contribuir. A idade não é nada. É isso aí. Querida, muito obrigada. Obrigada, Silvia. Foi um prazerzão estar aqui com você, viu? Obrigada, adorei. Tchau, pessoal. E para você que acompanhou até agora, muito obrigada. Mais um conteúdo para você compartilhar aí com as pessoas e estar com a gente sempre no nosso Pode Chegar, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau, gente.